Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Então, a gente vai falar de duas questões hoje sobre a proposta da medida provisória, quer dizer, proposta não, a medida provisória do presidente, que está no Senado, sobre mudanças do Marco Civil da Internet e a questão da aprovação do novo Código Eleitoral pela Câmara dos Deputados na semana passada, que agora segue para, quer dizer, ainda não segue, né? Hoje ainda tinha votação de destaques, mas que segue para o Senado e para ser votado lá, se é que vai ser votado, né? Então, assim, sobre o Marco Civil da Internet, assim, só para a gente fazer uma retrospectiva, né? O Marco Civil da Internet no Brasil foi aprovado em 2014. Ele foi discutido por 7 anos na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional. Ele foi discutido de 2007 a 2014, quer dizer, foi aprovado e sancionado no ano de 2014. E ele é tido como uma grande evolução, né? É uma lei de vanguarda no Brasil, na verdade. E até interessante, pouca gente sabe, que o Marco Civil da Internet, né, que passou a regulamentar os princípios, as garantias, os direitos e deveres, tanto das empresas ligadas à internet, quanto dos usuários, obviamente. E o nosso Marco Civil da Internet, ele inclusive passou a ser referência para legislações da internet, por exemplo, de países como a Itália e a Argentina. Então isso é muito bacana, né? E ele é considerado bastante avançado, né? Porque assim, por um tempo, né, porque a internet, com essa questão das redes sociais, evoluiu muito rapidamente. Então, assim, por muito tempo não tinha uma legislação sobre isso. E até alguns de vocês hão de lembrar, e até hoje algumas pessoas repetem isso, né, que a internet é a terra de ninguém e tal. Mas uma legislação como o Marco Civil da Internet no Brasil é uma prova de que não é verdade, que a internet é uma terra de ninguém. É claro que tem muita coisa que é difícil de ser controlada ainda, apesar da legislação e tudo mais, mas não é terra de ninguém, né? Hoje existe responsabilização civil, responsabilização penal, tanto para os usuários quanto para as empresas. Então, o nosso Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, ele é considerado uma lei de vanguarda e, como falei, referência, né? E ele é fundamentado em 3 pilares: a liberdade de expressão, a neutralidade da rede e a privacidade, né? Então, assim, essa questão da liberdade de expressão é uma coisa que é interessante a gente dizer, né? Nos últimos tempos tem se falado muito sobre isso, né? A liberdade de expressão, o meu direito à liberdade de expressão, o meu direito de ir e vir. Então a gente tem que ter muito cuidado do que a gente entende como liberdade de expressão. Então, assim, quando o Marco Civil da Internet diz, né, sobre a liberdade de expressão, é a liberdade de expressão dentro dos parâmetros legais. Isso não significa que você tenha a liberdade de falar e publicar o que você bem entender sobre, né, questões que possam ofender, possam causar problemas, enfim. Então, a liberdade de expressão, ela não é irrestrita, né? Porque, assim, sempre que a gente fala de liberdade, a gente tem que sempre imaginar que assim, né, às vezes a gente diz assim, eu sou um cidadão livre, eu tenho liberdade e tal. E, assim, a nossa liberdade, ela é condicionada pela legislação vigente, né, pela Constituição e pelas demais leis. Então, não dá para você achar que quando se fala em liberdade de expressão, e hoje tem muita gente achando que liberdade de expressão é você falar o que você bem entende, a hora que você bem entender, sobre quem você quiser e sobre o assunto que você quiser, mesmo que isso signifique ofender as pessoas, agredir as pessoas, desqualificar as pessoas, né, caluniar as pessoas, ou ainda espalhando inverdades como se verdades fossem. Então, assim, essa liberdade de expressão garantida, né, pela lei brasileira e garantida pelo Marco Civil, dentro dos parâmetros legais. A neutralidade da rede, que seria o fato de que, assim, não haveria censura prévia, por exemplo, né, uma empresa não pode exigir que antes que eu publique qualquer coisa, que
que eu mande para uma central, por exemplo, para eles avaliarem se eu posso ou não publicar aquilo, né? Estaria nessa questão a neutralidade. E a privacidade, que é não divulgar os meus dados, e enfim, e se bem que isso hoje, né, há sérias dúvidas se as empresas que trabalham com internet não acabam repassando seus dados de alguma forma, né? Então, as diretrizes estabelecidas pelo Marco Civil da Internet, elas devem ser seguidas por todos os entes federados, pelos provedores de internet e todas as empresas ou pessoas envolvidas com o espaço virtual, o espaço da internet, né? Direito de uso de dados, responsabilidade por danos morais, livre exercício da cidadania no mundo virtual e por aí vai. Agora, na semana passada, para nossa surpresa, o presidente da República enviou para o Senado uma medida provisória que muda parte do Marco Civil da internet. Assim, só abrindo aqui um parênteses, né? Semana passada talvez tenha sido uma das semanas mais estranhas que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, né? Começa com aquelas manifestações convocadas pelo próprio presidente no dia 7, onde o presidente ali, né, passou bem da linha do limite, ofendendo ministros do Supremo e tudo mais, e já 2 dias depois libera uma carta, né, com uma espécie de pedido de desculpa à nação, pedindo desculpa aos ministros do Supremo, uma carta ainda, né, não bastasse a estranheza de voltar atrás, né, 2 dias depois, a estranheza de que essa carta foi escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Michel Temer, né? E aí chega a ser até meio esdrúxulo, né? Assim, imaginar que Michel Temer tornou-se uma espécie de guru, sei lá, de arauto da República, não sei nem que nome se dá isso, né? Uma pessoa que teve um péssimo histórico como presidente da República, lembrando que até quando acabou o seu mandato, acabou até sendo preso, né, por algum tempo, um pequeno tempo, enfim. Mas aí as pessoas estiveram muito voltadas para essa polêmica, né, porque isso deixou parte da população brasileira de boca aberta, né? E aí, na semana passada, nós tivemos, então, 2 questões que assim, que nem cabe no momento em que nós temos tantos problemas para discutir, lembrando que para além dos problemas crônicos do país, né, na área da educação, do saneamento, da desigualdade social, do atraso tecnológico, enfim, para além dessas questões, nós estamos enfrentando ainda o agravamento disso provocado pela pandemia, a própria pandemia que nos ronda ainda, né, há uma série de incertezas em relação a essa questão. O crescimento do PIB brasileiro, né, foi negativo no último trimestre. Agosto teve a pior inflação dos últimos 21 anos. A crise hídrica e a crise energética estão batendo a nossa porta. Quer dizer, Congresso e governo governos, né, deveriam estar debruçados sobre isso, porque afinal de contas é isso que nos interessa. No entanto, o que o presidente faz semana passada? Manda para o Senado uma proposta de mudança, uma medida provisória, né, que é uma lei provisória, vamos dizer assim, que em termos ela está em vigor, né, se ela não for aprovada em 60 dias, cai, mas enfim. E aí muda algumas questões. Assim, para entender claramente essa medida provisória, né, mandada para o Congresso, ela proíbe apagar posts ou excluir contas, total ou parcialmente, exceto por justa causa, e é vedado aos provedores de redes sociais a adoção de critérios de moderação ou limitação do alcance da divulgação do conteúdo que impliquem censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa. Assim, simplificando, o que está dizendo assim? Que só pode excluir posts ou excluir contas ou suspender contas se for por justa causa. E o que é justa causa? Aí a própria medida provisória estabelece quais seriam os parâmetros aí da chamada justa causa para apagar um post, por exemplo, ou para excluir ou suspender uma conta. Então, assim, por exemplo, se estiver
ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, se for algo relacionado à nudez, por exemplo, o que mais tem lá? Se for uma questão, né, comprovadamente uma fake news, ou então que a conta comprovadamente trata-se de uma pessoa inexistente, por aí vai. Ou seja, dificulta imensamente que os próprios provedores façam o que eles fazem hoje. Por exemplo, eu hoje posso ali denunciar um post por ele ser ofensivo, por tratar-se de racismo, porque o que está sendo divulgado não tem comprovação, ou pode ter uma repercussão muito negativa junto à população e pode até colocar em risco a vida das pessoas. Então, assim, dificulta muito combater as chamadas fake news. Essa é a questão, né, envolvendo a questão da medida provisória que muda o marco civil da internet. E é claro que isso, assim, de certa forma, o presidente está legislando em causa própria, porque, assim, ele teve vários posts apagados nos últimos tempos, sobretudo nesse período maior de pandemia, com essas questões relacionadas à cloroquina, relacionada à questão do uso de máscara, relacionada à questão do isolamento social e tal, e que muitas vezes o YouTube e outras redes sociais apagaram publicações do próprio presidente. Então, assim, é preocupante, é temeroso. Todos os especialistas praticamente são contra essa mudança, né? As pessoas ligadas também à questão de legislação são contra essa mudança, porque hoje nós deveríamos estar preocupados em aperfeiçoar e não abrir brechas. Nós teríamos que aperfeiçoar mecanismos para combater as fake news e não provocar mudanças que podem, na verdade, facilitar as fake news. O presidente do Senado tem dito que vai devolver, que não vai colocar em pauta essa medida provisória, mas até agora não fez. E hoje, surpreendentemente, até o Procurador-Geral da República, que todo mundo já conhece como uma espécie de aliado do presidente, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer à ministra Rosa Weber, porque isso já chegou também ao STF. E mais uma vez eu digo, né, nós deveríamos estar debruçados sobre os grandes problemas do Brasil, né, e não sobre questões que causam uma polêmica de certa forma inadequada, uma polêmica que acaba desviando a atenção para os problemas realmente necessários, acaba gastando tempo do Congresso, acaba desperdiçando energia em cima de debates que não melhoram em nada aquilo que a gente precisa melhorar. Sobre o Código Eleitoral, e essa é uma questão talvez um pouco mais preocupante, que foi votada na semana passada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, é espantoso. Primeiro, se tem alguma coisa, tem coisas positivas nesse Código Eleitoral, é claro que tem alguns avanços, com certeza. E a ideia de você reunir em um único código toda a legislação ordinária eleitoral do Brasil é uma boa ideia, porque você tem você tem várias legislações perdidas, fragmentadas. Então, tentar agrupar tudo isso num código só é sim uma boa ideia, com certeza é. O problema desse novo Código Eleitoral, ele não foi amplamente debatido com a sociedade e nem mesmo com os especialistas da área. Eu ouvia uma advogada eleitoral, da área eleitoral, que participou do grupo de trabalho e tal, e ela disse, não, eu participei do grupo de trabalho e tal, mas assim, houve um grupo de trabalho, mas não houve sequer a formação de comissões, ou pelo menos de uma comissão especial na Câmara, que desse tempo, por exemplo, de promover audiências públicas, consulta pública, até para a população entender efetivamente o que está sendo modificado. Porque esse novo Código Eleitoral, ele tem nada menos do que 903 ou 904 artigos. E pela pressa com que ele entrou em votação,
há de se duvidar que a maioria dos deputados tenham entendido esses 900 e poucos artigos a ponto de ter votado em plena consciência de que tudo que está sendo aprovado ali significa evolução. Como eu falei, existem sim artigos, né, que são progressistas, que marcam uma evolução na nossa legislação, mas há retrocessos e riscos imensos ao mesmo tempo. E penso que muitos deputados votaram favoravelmente em função de que existia ali 2, 3, 4, 5, 10 artigos que interessavam-lhe pessoalmente ou partidariamente, e não efetivamente por acreditar que aquilo significa uma evolução na nossa legislação eleitoral. Esse novo Código Eleitoral, com mais de 900 artigos, ele revoga toda a legislação eleitoral ordinária existente e passa a existir só esse Código Eleitoral, né? Então, assim, entre algumas questões polêmicas que a gente vai frisar aqui, está, por exemplo, a questão das pesquisas eleitorais. Por esse novo Código Eleitoral, pesquisas eleitorais não podem ser divulgadas mais na véspera das eleições e nem no dia. É claro que isso é uma coisa que divide opiniões, há muita gente que concorda com isso, até porque as pessoas argumentam assim, bom, a propaganda eleitoral não vai até a véspera da eleição, então assim, não haveria nenhum problema que também não fosse divulgado. Hoje, essa questão de divulgação das pesquisas eleitorais já é polêmica, porque muita gente acredita que as pesquisas eleitorais acabam induzindo o voto do eleitor. Então, assim, se você divulga as pesquisas eleitorais até a véspera das eleições, muitas pessoas poderiam fazer voto útil, tipo assim, eu escolhi um candidato, mas eu estou vendo que o meu candidato não vai ganhar, então eu vou votar no outro, menos pior, para que aquele que eu não quero que ganhe, não ganhe mesmo de forma nenhuma. Lendo algumas matérias e ouvindo alguns cientistas políticos falando sobre esse assunto, aqui no Brasil se diz, assim, não é aqui no Brasil, mas assim, não existe uma pesquisa, nem no Brasil, nem na literatura internacional, que comprove que efetivamente isso exista, ou seja, que as pessoas se deixam influenciar na última hora pelas pesquisas eleitorais e mudam seus votos. Não quer dizer que isso não ocorra, né? O que alguns cientistas políticos que eu li e que eu vi opiniões em alguns sites de notícia, é de que não existe uma comprovação, ou seja, não existe pesquisa que comprovem que isso exista. Bom, mas e também os institutos de pesquisa, por esse novo Código Eleitoral, eles precisam também divulgar qual foi o índice de acerto deles das eleições passadas. O que os críticos sobre esse artigo dizem? É que, assim, por mais que a gente possa criticar pesquisas eleitorais, enfim, né, que há realmente uma polêmica sobre isso, mas que se os institutos que são oficiais, né, os institutos registrados que fazem pesquisa, não podem mais divulgar pesquisa até na véspera, que isso abre campo para pesquisas falsificadas, que já ocorrem hoje, mas que haveria muito mais, ou seja, pessoas mal intencionadas e tal passariam a divulgar pesquisas fakes no sentido de confundir a população. Enfim, agora, a questão, há um artigo que fala da distribuição de verbas mais equânimes entre homens, mulheres e negros. Este é um avanço, né? Existe um avanço nessa questão de gênero e de raça também, isso seria um avanço. Agora, talvez o que vem causando mais polêmica é o uso do dinheiro do fundo partidário. Por quê? Assim, olha só, lembra que nós fizemos já uma live sobre isso, aqueles que acompanham mais diretamente talvez vão lembrar, a diferença do fundo eleitoral para o fundo partidário. Existem dois fundos de dinheiro público que vai para os partidos, né, que é o fundo partidário, que é o fundo aquele que os partidos recebem e que é mais de 1 bilhão, tá, por ano, é muito dinheiro, certo? Que eles recebem para manter os seus diretórios, manter os seus comitês, etc, etc. E assim, só que esse dinheiro que eles recebem, eles têm que prestar contas, né, bem rigorosas ao Tribunal Superior Eleitoral e tal.
Por essa nova legislação, os partidos teriam uma autonomia muito ampla para usar esse dinheiro. Inclusive até para comprar, de repente, se o partido achar que, né, que precisa de um jatinho, de automóvel, de imóveis, etc., os partidos teriam autonomia até mesmo para isso, abriria precedente para isso. Então, isso é uma questão grave, né? Até mesmo para pagar multa. Por exemplo, hoje, se um partido usou o dinheiro do fundo partidário mal utilizado ou desviou, etc., para além, né, da questão penal que os membros podem sofrer, eles têm que pagar uma multa. Então, por essa brecha aberta nessa legislação, eles poderiam usar do dinheiro do fundo partidário para pagar aquelas multas. Olha o absurdo que é isso. Quer dizer, eu desviei o dinheiro público e agora eu vou pagar uma multa com dinheiro público porque eu desviei o dinheiro público. Assim, isso é algo completamente descabido, né? A prestação de contas. A prestação de contas desse dinheiro passa a ser, por esse novo Código Eleitoral, ela passa a ser uma coisa meramente burocrática. Então, por exemplo, hoje cabe ao TSE fiscalizar essas contas, julgá-las, etc. Por essa proposta, né, aprovada na semana passada esse novo Código Eleitoral, os partidos poderão contratar uma empresa de auditoria particular que vai auditar as suas contas, vai fazer um relatório e aí eles vão enviar esse relatório para o TSE, que vai aprovar ou não. Então, assim, isso restringe, isso inibe, isso reduz o poder de fiscalização do próprio TSE sobre esse dinheiro, né? O prazo para análise dessas contas, hoje, o TSE tem até 5 anos para analisar as contas dos partidos. Por essa nova proposta, esse tempo cai para 2 anos. Tudo bem que eu acho que a gente tem que encontrar mecanismos para que o julgamento dessas contas seja realmente mais rápido. Só que se você simplesmente reduzir o prazo, sem criar mecanismos mais céleres para isso, o que você está fazendo? Você está contribuindo para que esses processos sejam prescritos. Quer dizer, se em 2 anos o TSE não analisar essas contas e não julgá-las, elas vão ser arquivadas, ou seja, vai prescrever e não precisa mais ser analisada e nem julgada. Quer dizer, isso facilita a corrupção, facilita o mau uso do dinheiro público. Hoje, quando os partidos usam mal o dinheiro, a multa, para além, né, de um processo penal que eles possam sofrer, eles têm que pagar uma multa que hoje é da ordem de 20% daquilo que foi mal utilizado, né? Por essa nova legislação, essa multa pode ser de, no máximo, 30 mil. Ou seja, vamos imaginar que um partido tenha desviado, sei lá, ou usado regularmente 500 mil reais, né? Hoje ele teria que pagar de multa 100 mil reais. Por essa nova legislação, ele vai pagar no máximo 30 mil reais. Quer dizer, mais uma brecha para aumentar o mau uso do dinheiro público. A questão também de que assim, se o dinheiro que foi desviado, mal utilizado, se ele for muito pequeno, que possa não haver punição, que possa não haver multa nenhuma, né? E que possa, vamos dizer assim, ter apenas uma advertência ali. Sobre a cassação de mandato, né? Hoje pode ser cassado dentro dessa questão eleitoral. Uma pessoa pode ser cassada por vários motivos, mas aí dentro da questão eleitoral, lembrando que nós estamos falando especificamente da questão eleitoral. Então, hoje uma pessoa pode ser cassada por compra de votos. Com esse novo código, não poderia mais, só poderia ser cassado se for comprovado que o candidato usou de meio violento para coagir o eleitor. Ou seja, a compra de voto deixaria de ser crime, né, e passaria a ter ali uma conotação apenas de infração. Então, assim, isso é um outro grande retrocesso no novo Código Eleitoral.
pela lei da ficha limpa, uma pessoa que comete, né, desvio de verba e outras questões mais, ela fica inelegível, né, por 8 anos pelo menos. Por essa nova lei, isso é reduzido, agora, desculpa, eu não cheguei a anotar, mas se eu não me engano é reduzido para 6 anos. Então, assim, mais uma brecha para a questão da impunidade. O transporte de eleitores e boca de urna são considerados crimes. Então, assim, no dia da eleição, as pessoas, assim, por exemplo, vamos imaginar na próxima eleição. Então, eu coloco carros à disposição para levar as pessoas para votar. Isso acontece muito no interior, às vezes, né? A pessoa coloca lá um caminhão, um ônibus e tal, para transportar os eleitores até as zonas de votação. Isso hoje ele é proibido, a menos que seja um transporte autorizado pela Justiça Eleitoral, né? Isso pode até acontecer. Agora, fora isso, não pode. E a boca de urna também, ela é considerada crime, não, né? A boca de urna não pode ser feita. E pelo novo Código Eleitoral, ambos deixam de ser crimes e passam a ser apenas infração que podem ser ali negociadas com uma multa. Isso é uma brecha imensa, de novo, né? Porque principalmente a questão da boca de urna. Quem faz boca de urna? Quando você imagina assim, quem faz boca de urna? Normalmente não é o próprio candidato, às vezes até é, mas muitas vezes são pessoas que são pagas pelo candidato. Então, assim, isso favorece, obviamente, além de ser um problema, favorece os candidatos de maior poder aquisitivo e aqueles que têm maior disponibilidade de dinheiro, ou partidos que têm maior disponibilidade de dinheiro. Então, assim, é outra temeridade e é outro retrocesso na legislação eleitoral brasileira. Uma outra questão é que o Congresso pode cassar resoluções do TSE. Por exemplo, existe a lei, né, e cabe ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes regulamentar, através de resoluções, a legislação eleitoral. Então, por esse novo Código Eleitoral, o Congresso poderá cassar resoluções que foram feitas pelo TSE. É uma questão muito polêmica, há divergência entre os próprios advogados sobre essa questão e sobre os próprios especialistas, mas é uma questão que talvez até fira a questão dos freios e contrapesos entre os poderes, né? Assim, como é que um poder, né, vai cassar uma resolução que está regulamentando uma lei? Então, esse é um outro problema e uma outra polêmica. A questão, muitos deputados na semana passada disseram que uma das evoluções do novo Código Eleitoral é que pela primeira vez se tipifica o crime de Caixa 2, porque assim, na legislação brasileira não tem especificamente, assim, especificando o que é o crime de Caixa 2. Por exemplo, na época da Lava Jato, muitos julgamentos que foram feitos de pessoas acusadas de Caixa 2, eles foram enquadrados como corrupção, como crime de corrupção. Apesar de realmente esse Código Eleitoral pela primeira vez falar especificamente em Caixa 2, mas ele passa a abrandar esse crime. Então, ao invés de ter o entendimento que Caixa 2 seria um ato de corrupção, passaria a ser algo semelhante à falsidade ideológica, ou seja, que é previsto prisão também e tal, mas muito menor do que corrupção. Salvo engano, o crime de falsidade ideológica, ele tem, se eu não me engano, a prisão é prevista de 1 a 4 anos, se eu não me engano, algo assim. Já de corrupção, se eu não me engano, é de 2 a 12 anos. Então, apesar de parecer um avanço, porque o Código Eleitoral pela primeira vez menciona o crime de Caixa 2, mas ele reduz a punição, né? Uma evolução, e aí eu concordo que esse artigo é uma evolução, a propagação de fake news sobre eleições ou sobre sistema eleitoral sem prova, né? Quer dizer, se é fake news é porque é sem prova mesmo. Então, assim, estabelece ali como crime
o fato de que se uma pessoa propagar nas redes sociais contra o sistema eleitoral brasileiro ou contra as eleições, levantando suspeitas sem prova disso, que isso seja enquadrado como crime, que prevê uma pena aí de 1 a 4 anos de prisão. Isso vem, né, na esteira dessas polêmicas que existiram recentemente sobre voto auditável, sobre urnas, cédulas auditáveis, e não sei que nome mais se deu a isso, acusando o sistema eleitoral de ser fraudulento. Que é uma coisa completamente descabida você imaginar que uma pessoa que participou durante quase 3 décadas de eleições, e grande parte delas nesse sistema, que de repente a pessoa, sem prova nenhuma, né, sem nenhuma comprovação, levante suspeitas sobre o sistema. Né? O sistema pode não ser perfeito, mas para eu acusar um sistema de ser fraudulento, de um sistema não ser confiável, eu tenho que ter prova disso. Eu não posso apenas, de forma opinativa, dizer assim, não, por que você acha? Não, porque eu acho que é. Então, assim, eu acho não é prova de nada. Eu acho não é fundamento nenhum, né? Eu preciso ter prova do que eu estou falando. No novo Código Eleitoral aprovado na semana passada, comício, carreata, uso de alto-falante, por exemplo, hoje é considerado crime eleitoral. Não pode mais fazer comício, não pode mais fazer carreata, né? Não pode uso de alto-falante pelas ruas afora e tal, como era no passado. Então, por esse novo código, isso pode... Não é que passa a ser apenas infração, deixa de ser crime e passa a ser apenas infração. Assim, qual é a diferença? Né? É que crime, quando é enquadrado como crime, normalmente tem um processo penal, né, que pode resultar em prisão, etc. Quando é infração, é passível de que isso seja pago com uma multa, com um acordo com o Ministério Público e coisas desse tipo, né? Ou seja, se essa reforma for aprovada, você pode ter certeza que nas próximas eleições nós voltaremos a ver novamente comício, gente berrando pelas ruas, etc. Né? Os partidos políticos, eles têm que eleger diretórios. Então, assim, tem o diretório nacional e tem que ter os diretórios nos 27 estados e tem que ter os diretórios municipais também. Então, hoje, pela legislação, é assim: se houve um problema com o diretório do partido X aqui no Espírito Santo, então a nacional pode destituir, né, a diretoria desse diretório e formar uma provisória até que tenha uma outra eleição. Hoje, são necessários, a lei diz, né, que dentro de 6 meses tem que ser realizada uma eleição para uma nova composição. Por esse novo Código Eleitoral, os partidos poderão ter comissões provisórias de até 8 anos. Como é que uma coisa pode ser provisória durando 8 anos? Né? Então, assim, isso não é provisório. Né? E é óbvio que isso é uma forma dos partidos, né? Dos donos dos partidos, que no Brasil partidos têm dono, de manipular as verbas, né? Que hoje, de certa forma, também já são manipuladas, que devem ser destinadas aos estados. As placas e adesivos não terão mais restrição de tamanho. Não sei se você percebeu que nas últimas eleições não teve mais aquela quantidade de placas gigantescas em tudo quanto é lugar e tal, porque isso foi proibido. Né? Então, assim, hoje o tamanho de um material que um candidato pode fazer, né, seja para colocar no carro ou em qualquer outro lugar, é bem pequeno. Então não existe mais aquelas placas gigantescas e tal. Se esse código for aprovado também pelo Senado, então as placas e adesivos voltam a não ter restrição e podem ser de qualquer tamanho. Eu já falei sobre transporte de eleitores e boca de urna, né, que deixam de ser crimes. Enfim, esses são os pontos, assim, são alguns dos pontos mais polêmicos, que esse novo Código Eleitoral ele tá prevendo. Agora, lembrando, ele foi votado na semana passada no
na Câmara, agora ele precisa ir para o Senado. O presidente do Senado tem dito, e o Senado me parece, às vezes, nos últimos tempos, talvez um pouco mais razoável do que a Câmara, de que eles vão avaliar, podem avaliar essa proposta, mas não a toque de caixa. Por quê? Porque se o Senado for aprovar isso para valer para as eleições do ano que vem, eles têm que aprovar isso até o final de setembro. Quer dizer, eles têm 15 dias para analisar uma proposta que tem 904 artigos, aprovar isso e mandar para a sanção do presidente. Quer dizer, isso vai ter que ser feito numa correria gigantesca. Eu espero realmente que a maioria dos senhores senadores tenha o bom senso de não avaliar isso. Pessoal, há uma coisa curiosa. Lembra que há pouco tempo foi aprovada uma PEC, né, que previa lá o distritão, nós fizemos uma live sobre isso, previa o distritão e a volta das coligações. O distritão foi reprovado, mas houve a volta das coligações, que está lá no Senado para ser aprovado, né? O Senado até agora não se moveu, os senadores uma boa parte dos senadores tem se mostrado contra essa questão da volta das coligações. E olha que absurdo, aqui no Brasil, você sabia que nós nunca tivemos 2 eleições seguidas com as mesmas regras? Sempre existe mudanças de regras de uma eleição para outra. Então, assim, a cada 2 anos nós temos eleições. No ano passado nós tivemos eleições municipais para vereador e prefeito. Ano que vem teremos para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Nunca é a mesma legislação. Por mínimo que for, sempre há alteração da legislação de uma eleição para outra. Isso é muito ruim. Isso causa uma insegurança muito grande. E é claro que legislações elas precisam ser aperfeiçoadas. Existem leis, sim, na nossa legislação eleitoral, como em outras, que precisam ser repensadas, que precisam ser modificadas, eventualmente que precisam ser extintas, mas isso não pode ser feito nessa rapidez que a Câmara fez. Assim, e como se isso fosse algo que vai mudar a história do país. Quer dizer, enfrentando os problemas que nós estamos enfrentando, com uma infinidade de propostas importantíssimas paradas na Câmara dos Deputados, só para lembrar vocês, e talvez muita gente esteja esquecendo, mas, por exemplo, está parado na Câmara dos Deputados a questão do fim do foro privilegiado. É algo que nos interessa muito no Brasil. E está parado, ninguém fala em colocar isso para votar. Isso é muito importante. A prisão em segunda instância, que reduziria muito, com certeza, a corrupção no Brasil e a criminalidade, de certa forma, também paralisada. A reforma administrativa, embora eu seja contra vários pontos da reforma administrativa, mas ela precisa ser debatida, precisa ser discutida, sim. Nós acabamos de ver a aprovação da reforma do imposto de renda, porque não pode chamar aquilo de uma reforma tributária que não foi. E até agora ninguém entendeu se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Estados e municípios e empresários estão ainda tentando entender exatamente que reforma foi essa que foi aprovada, que ninguém entendeu se isso vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ajudar, quem vai ganhar, quem vai perder. Então, assim, é inadmissível, na verdade, pessoal, que nós estejamos gastando tempo, que o Congresso esteja botando para votar de forma urgente propostas como esse novo Código Eleitoral e por um casuísmo. Porque fica muito claro que, apesar dos avanços que tem aqui, grande parte dos deputados votou porque tem muita coisa que beneficia, abrindo brecha aí para aqueles que já estão no poder, para usar o dinheiro público, sobretudo do fundo partidário, como bem entende. E olha só para você ter uma ideia, a votação na semana passada, você fala assim, a votação foi nominal. E como ficou essa votação? Foram lembrando que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais, a votação foi 378 a 80, ou seja, 378 deputados votaram a favor, apenas 80 votaram contra. Da bancada capixaba, apenas 2 deputados votaram contra. Eu, se fosse deputado federal, apesar dos avanços que tem, e tem algumas questões que são avanços, mas na minha concepção, na minha análise, aqui eu deixo claro que essa é uma visão minha,
tem mais retrocesso do que avanço. E como tem mais retrocesso do que avanço, eu votaria contra. Até também, para além dessa questão dos retrocessos, a forma assodada que isso foi feito, quer dizer, a forma apressada que isso foi feito. Precisaria de um debate muito mais amplo em cima de cada um desses artigos, para ver se é isso realmente que nos interessa. E mais uma vez eu digo, como é que pode no Brasil, a cada eleição, nós temos uma mudança de regra? Essa proposta, por exemplo, da PEC, que foi aprovada antes desse Código Eleitoral, que volta às coligações, quer dizer, o Congresso Nacional aprovou, há pouco tempo atrás, o fim das coligações para eleições proporcionais, quer dizer, para vereador, deputado estadual e deputado federal. Nós tivemos apenas uma eleição que não teve coligação, que foi a eleição para vereador do ano passado, mas nós não tivemos nenhuma eleição ainda para deputado estadual federal com o fim das coligações para as proporcionais. Quer dizer, nós nem chegamos, quer dizer, o próprio Congresso que aprovou isso há uns 3, 4 anos atrás, nem passou ainda por essa modificação e já quer mudar novamente, para que nem passe. Então, assim, houve uma mudança que eles fizeram, mas eles vão mudar a mudança novamente e nem vão passar pelos efeitos dessa mudança. Isso não tem lógica, pessoal. No Brasil, às vezes, você tem a impressão que nós brincamos de legislar. E quando o Congresso faz uma coisa dessa, não contribui em absolutamente nada para aumentar a credibilidade. Eu tenho dito aqui na Assembleia o tempo inteiro que nós precisamos urgentemente trabalhar no sentido de criar credibilidade junto à sociedade, que a gente seja cada vez mais transparente, que permita cada vez mais que a população participe dos debates e que entenda o que nós estamos debatendo e votando, de forma que as pessoas gradativamente passem a acreditar mais em instituições que são sim muito importantes para uma democracia, para uma república como o Brasil. E muitas vezes a gente tem visto o contrário disso. Então, quando se faz uma aprovação de uma legislação importante como essa, de uma forma tão assodada, né, e sem permitir que a população sequer entenda isso, e mudando isso todo ano, nós só contribuímos para o descrédito, nós só contribuímos para que as pessoas desacreditem cada vez mais dos políticos e das instituições, e isso é uma pena, né? É que me chegou aqui agora que a ministra Rosa Weber, ela suspendeu a medida provisória do Bolsonaro que dificulta o combate às fake news. Então, assim, até que se resolva isso, então essa medida provisória então está suspensa, segundo os sites de notícias estão noticiando que a ministra Rosa Weber, então, de forma monocrática, suspendeu. E vamos ver então que fim vai dar isso, né? Pessoal, não sei se vocês têm alguma questão aí, vocês podem mandar que a gente responde, né? Algumas pessoas já tinham mandado aqui, né? A Bárbara Moreta, ela diz: Majeste, é desesperador porque vemos retrocesso atrás de retrocesso, nada de bom. É verdade, assim, às vezes é desanimador, né? A gente vê assim, com tantas questões tão sérias, assim, e às vezes isso me tira o sono, de pensar assim, por que a gente não coloca o tempo inteiro os verdadeiros interesses da sociedade à frente de qualquer interesse? E aí a gente ia estar sempre pensando sempre na sociedade, e não pensando sempre de uma forma casuística, de uma forma partidária, de uma forma individual, de atender determinados grupos, mas sempre com um pensamento republicano. Olha, vamos colocar os interesses sempre acima de qualquer interesse particular. Vamos colocar a nação e aquilo que interessa a população acima de qualquer coisa. Infelizmente, nós parecemos às vezes bastante longe, né, desse espírito republicano dos homens públicos e da própria sociedade brasileira muitas vezes, né? Porque assim, não há de se dizer, pessoal, muitas vezes, né, que o Congresso Nacional e às vezes as Assembleias Legislativas, de alguma forma, elas não são também um reflexo de parte da sociedade, de como parte da sociedade age, como parte da sociedade também vê e enxerga as coisas, né?
Tem uma pessoa perguntando aqui quando eu vou a Recreio para fazer uma visita. Recreio é um lugar lá em Santa Maria de Atibá, minha terra natal. Em breve eu estarei fazendo uma visita aí no Recreio, um lugar que eu inclusive já dei aula. Já alfabetizei numa escolinha lá há muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira como professor. O Carlos, lá de Santa Maria, pergunta qual o medo que a esquerda tem do voto auditável. Eu discordo que a esquerda tenha medo de voto auditável, ou que a direita tem, ou que o centro tem, enfim, né? As urnas hoje, elas são auditáveis. Então, assim, por exemplo, se terminou uma eleição, há uma suspeita de que houve fraude, qualquer partido pode entrar com um pedido junto ao Tribunal Regional Eleitoral, ou ao TSE, para auditar as urnas daquela região, daquela seção, daquele lugar e tal. Então as urnas já são auditadas. E uma outra questão, as eleições no Brasil, elas já são caríssimas, né? Então, assim, você trocar todo um sistema, porque as pessoas suspeitam desse sistema, sem provas concretas, porque eu precisaria de prova concreta para isso, não há motivo. Então, eu acho que não se trata de medo de ninguém, né? Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nada, né? Então, pessoal, é isso. Assim, eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre essa questão, né, do marco civil da internet e também do novo Código Eleitoral, que agora segue para o Senado, e vamos ver o que o Senado vai fazer. Eu espero e confio que a maioria dos senhores senadores terão o bom senso de não mexer com isso, né? De deixar para avaliar isso, então, com o tempo hábil, né? Avaliar, deixar a população entender claramente, promover, né, consultas e debates públicos, enfim. Pessoal, o vídeo vai ficar salvo no Facebook e no Instagram, né? E a partir de amanhã ele está publicado também no YouTube, certo? Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Na semana que vem, né, nós estaremos de volta nesse mesmo horário, com um novo papo aberto com a Jéssica. O nosso WhatsApp, pessoal, aqui do gabinete, é 998170369. Repetindo, 998170369. Se você quiser mandar sugestão de temas para a gente debater, ou sugestão de qualquer outra coisa, por favor. Sugestão até de projeto de lei, você pode entrar no nosso site, nós temos um espaço lá, se a pessoa quiser sugerir um projeto de lei ou alguma indicação e tal, certo? Nosso gabinete é bastante acessível e está sempre aberto às contribuições, ok? Uma boa noite, obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.